Nesse vídeo, vamos ver um resumo geral dos conceitos de orientação a objeto utilizando a linguagem Dart. O público desse vídeo são aquelas pessoas que já conhecem pelo menos alguma linguagem de orientação a objeto. Pode ser qualquer uma. Java, C#, C++ e assim por diante. O objetivo desse vídeo é trazer de forma prática como você dá os primeiros passos para começar com a programação de orientação a objeto utilizando Dart. Então a gente vai estar cobrindo nesse vídeo como a gente vai construir classes, construtores, como é que funciona o esquema de herança, definição de métodos get, etc., até a gente finalizar com o uso de interfaces. Esse resumo é a parte 2, onde eu estou focando somente na orientação a objeto. Se você quiser ver a parte 1 do resumo do Dart, eu estou deixando o link na descrição, onde eu falo dos principais comandos utilizando o Dart, como que é a declaração de variável, como que você utiliza funções anônimas, usa listas, maps e assim por diante. Então, se você não conhece nada do Dart, eu recomendo que você pause esse vídeo, assista a parte 1 e depois continue com a parte 2, que você vai estar construindo o seu conhecimento progressivamente. Assim como eu mencionei na parte 1, você pode estar utilizando a ferramenta online Dart-Peg.dev para você estar acompanhando todos os exemplos que eu vou estar fazendo nesse vídeo. Eu vou estar usando o VS Code, a versão do Dart que já vem instalado como padrão com o Flutter SDK. Então vamos para o VS Code. Então aqui tem o código da parte 1 do nosso resumo. Eu vou estar criando um segundo arquivo, chama ele de main2.dart. E é nesse arquivo que a gente vai construir todo o nosso programa. Então eu vou estar iniciando a nossa função main. Eu já vou colocar aqui os tópicos que a gente vai estar abordando nesse vídeo. Então eu já coloquei todos os tópicos que a gente vai estar vendo nesse vídeo. Então, primeiro que a gente vai estar falando é como a gente vai estar construindo classes no Dart. Então, a construção de classes, ele funciona bem parecido com a do Java. Então, a gente vai criar aqui uma classe animal, abre e fecha chaves, e aqui a gente vai estar declarando quais são os atributos da nossa classe. Então, o nosso animal ele vai ter aqui uma cor, também vai declarar os métodos, que são funções pertencentes à nossa classe. Então, vou estar criando aqui o método dormir. E depois de faz isso, vou colocar aqui o dormir, ele vai printar dormir. Aqui ele está falando que está com erro no atributo de cor, porque todo atributo ele precisa ser inicializado. Então, a gente resolve isso de duas formas. Ou a gente coloca para inicializar com uma string vazia, ou qualquer cor padrão, ou a gente pode estar usando aquele esquema de aceitar valor nulo, que a gente vem no string e coloca no final o símbolo de interrogação. Então aqui eu vou estar usando sempre para colocar a cor nula, tá bom? Então feito isso, a gente já tem a nossa classe animal declarada. No Dart existe uma padronização para a gente estar decidindo o nome das nossas variáveis, tanto variáveis, métodos e também nomes de classe. A gente sempre segue o padrão camel case. Ou seja, a gente sempre vai, para cada palavra que a gente vai estar adicionando no nome da nossa variável, a gente sempre começa com letra maiúscula. Então aqui, a classe animal a gente começou com letra maiúscula. Para variáveis e métodos, a gente começa com letra minúscula e vai colocando letra maiúscula conforme vai compondo outras frases nas nossas variáveis. É feito dessa forma para ficar mais legível e ser fácil da manutenção do nosso código. Então a gente criou a nossa classe animal, agora a gente precisa estar instanciando a nossa classe para criar um objeto. Então, para a gente estar instanciando a nossa classe, basta a gente então selecionar o tipo da nossa classe, que vai ser o animal. Então, aqui eu vou estar criando a variável animal, e a gente vai dar um new animal. Então, feito isso, a gente já instanciou a nossa classe com essa palavra reservada new, e a gente consegue estar modificando todos os atributos dela. Então, aqui a gente consegue acessar diretamente a cor da nossa variável animal. Então, eu vou colocar que a cor do nosso animal vai ser branco. Então, o nosso animal vai ser branco. E a gente consegue também chamar o nosso método de dormir. Então, animal. Então, quando a gente escreve animal ponto, ele vai ter todos os tipos de atributos e métodos que a gente consegue estar chamando. Então, a gente tem aqui nosso atributo de cor, tem aqui os métodos dormir, que a gente descreveu, e tem esse toString e outros métodos padrões. Então, eu vou estar usando aqui o método dormir.
e vou estar printando qual que é o atributo do nosso animal. Vamos estar então rodando nossa aplicação. Vamos chamar então o Dart main2.dart e vamos ver o que vai aparecer aqui para a gente. Então, beleza, ele chamou, né, o método dormir e mostrou aqui qual que é a nossa propriedade, nosso atributo cor, que foi definido como branco. Aqui no Dart a gente tem outras formas de estar instanciando o objeto. A gente pode estar usando o new, só que a partir da versão 2 do Dart, esse new ele se tornou opcional. Então a gente pode estar criando aqui um outro animal, vou criar o animal 2, a gente pode estar removendo esse new, ele não é mais obrigatório. E aí dessa forma, né, com o animal 2, vamos colocar aqui uns atributos diferentes nele. Vou colocar aqui o animal 2, ele vai ser, então, aqui preto. E aqui a gente vai estar atualizando, então, a nossa variável. Aqui o animal 2 cor, animal 2 dormir, e vamos printar qual que é a cor do animal. Então aqui eu vou colocar uma mensagem para a gente identificar esses animais. Então aqui vai ser animal 1, aí ele vai ter a cor dele, e aí para a gente exibir o valor desse atributo, a gente usa então o dólar, né? Só que como aqui a gente quer exibir um atributo de uma classe, ele vai dar erro, porque usando dólar, ele vai estar travando aqui nesse ponto. Então, para considerar o atributo completo, a gente tem que abrir e fechar as chaves, tá? Para pegar todo o nosso atributo. Da mesma forma, a gente vai fazer isso para o nosso animal 2. Então, beleza. Então, feito isso, vamos estar rodando a nossa aplicação. E aqui, né, ele colocou o animal 1 branco, animal 2 preto. Então, a gente pode estar escolhendo uma dessas duas formas, né, usando o new ou não, para estar fazendo a instância da nossa classe, né, criando o objeto da nossa classe. Agora a gente vai estar vendo como a gente consegue construir construtores. Então, normalmente o construtor ele é uma função que recebe o nome da classe. Então, a gente pode estar declarando aqui, né, que o construtor explícito ele é uma função com o nome da classe. Então, a gente abre e fecha chave. Então, fazendo isso, explicitando o nosso construtor, ele vai rodar sem problemas. Então, vamos colocar aqui, né, o print construtor. Então, feito isso, no momento que a gente rodar a nossa aplicação, deixa eu dar uma limpada aqui, a gente viu que o construtor foi chamado. Então, o construtor ele é a primeira função que é executada quando a gente faz o new, né? Então, no momento que a gente faz o new, o construtor é executado, depois a gente tem nosso código rodando. Então, aqui o construtor foi chamado 2 vezes. Então, já que o construtor ele sempre executa quando a gente está inicializando a nossa classe, a gente já pode colocar também a inicialização de alguns atributos padrões. Então, reparem que aqui ó, a gente colocou o cor logo depois que declarou o animal. Tá? Então, eu vou estar criando um construtor para definir diretamente o atributo cor. Tá? Então, eu vou estar colocando como argumento de entrada do construtor a variável cor e eu vou estar atualizando essa variável cor dentro do atributo da classe animal. E para a gente acessar qualquer atributo dentro dos métodos da classe, a gente vai usar a palavra reservada this. Então, o this ele vai acessar todos os atributos dentro da classe. Então, no atributo cor, a gente vai colocar o valor passado por parâmetro do construtor, que é a variável cor. Tá? Então, feito isso, a gente inicia o nosso atributo. Então, agora, né, ele causou aqui esse erro. A gente vai estar fazendo o seguinte, para a gente não se confundir aqui no código, eu vou estar colocando tudo isso comentado e vamos colocar aqui, então, em construtores. Então, como a gente agora criou construtores, a gente vai passar, então, a cor branca do nosso animal diretamente como argumento de entrada do nosso construtor. E aí a gente pode estar, então, removendo aqui esses valores e, da mesma forma, vamos colocar a cor preta para o animal 2. Então, feito isso, a gente consegue estar rodando e aí a gente vê que a gente vai ter atualizado essas cores via construtor. Como esse tipo de inicialização dos atributos ele é muito comum, a gente tem uma forma mais curta de a gente estar fazendo esse tipo de construtor. A gente pode estar fazendo essa mesma chamada da seguinte forma. A gente pode inicializar o nosso construtor
E no argumento de entrada, a gente passa diretamente qual que é o nosso atributo que a gente quer atualizar. Então, a gente pode colocar o TheScore e aqui a gente fecha com ponto e vírgula, tá? Então, dessa forma, a gente faz a mesma coisa do que está descrito aqui em cima. Repare que a gente sempre costuma criar o nome da variável que vai passar como parâmetro igual ao nome do próprio parâmetro. Então, aqui, ele subentende que você vai passar um parâmetro que vai entrar, ser atribuído no atributo cor. Aqui ele está acusando o erro porque o Dart ele só deixa você criar um único construtor não nomeado por vez. Ou seja, a gente só pode ter um construtor sem nome. Então, como eu já tinha aqui em cima, ele está reclamando. Então, se eu comentar esse primeiro construtor, ele já para de mostrar esse erro para a gente. Então, vamos executar para a gente ver o que vai resultar. Então, executando, a gente repara ali que ele fez a mesma coisa que o construtor anterior. Então, a gente, dessa forma, consegue estar inicializando todos os nossos atributos. Quando a gente está usando uma linguagem orientada a objeto, é muito comum a gente criar vários construtores para as nossas classes, porque a gente pode querer inicializar o nosso objeto de diferentes formas. Aqui no Dart, ele só permite você estar criando um construtor dessa maneira, que é um construtor não nomeado. Se a gente quiser criar mais construtores, a gente precisa criar um construtor nomeado. E para isso, então a gente vai começar o nosso construtor normalmente, e a gente vai declarar um nome para ele, que é como se fosse um atributo do construtor. Então a gente vai colocar aqui ponto, e eu vou estar querendo criar um construtor somente para o cavalo, por exemplo. Então eu vou ter o construtor cavalo, e aí no construtor cavalo eu vou querer também passar o TheScore como argumento de entrada. Então ele já vai atualizar no atributo dele, e aqui no cavalo eu vou fazer algumas outras condições. Aqui só para a gente testar, eu vou colocar um print diferente, para a gente estar vendo esse resultado. Então, aqui é o construtor do cavalo. Então, feito isso, eu posso estar criando classes animais usando o construtor do cavalo. Então, aqui, para a gente exemplificar, eu vou estar replicando essas duas linhas de código. Então, eu vou declarar aqui um animal, chamar ele de cavalo. E aí, a gente vai criar, então, um animal.cavalo. E aqui a cor dele, padrão, eu vou botar marrom. E vamos exibir a cor do cavalo. Então, coloquei aqui para instanciar o cavalo e vamos rodar para ver o que vai acontecer. Então, repare, né, que quando a gente chamou o cavalo, ele executou o segundo construtor e exibiu aqui a mensagem no nosso terminal. Então, dessa forma, a gente consegue estar criando vários construtores nomeados. A gente pode estar repetindo os mesmos parâmetros de entrada. Então, repare que o cavalo ele também tem somente o parâmetro de entrada. Tá bom? Normalmente, usando Java, a gente não consegue criar construtores com o mesmo número de argumentos de entrada. Tem que ser números diferentes. Aqui, com esses construtores nomeados, a gente consegue estar criando construtores com as mesmas quantidades de argumentos de entrada. Mas, claro que o nome dele tem que ser diferente. Então, com isso, a gente fecha a parte então, de construtores. Vamos falar agora sobre herança. É muito comum a gente, em programação orientada a objeto, a gente querer criar uma classe que herde de outra, ou seja, é uma classe que ele vai ter os mesmos atributos e os mesmos métodos de outra classe, só que a gente quer colocar algumas coisas adicionais sem mudar a classe anterior. Então, ao invés de a gente criar uma classe toda do zero, a gente consegue estar usando esse recurso de herança. Então, para o nosso exemplo, a gente vai estar criando classes que vão herdar de animal. Então, eu vou estar criando uma classe chamada de gato. Então, a classe gato, ele vai estar herdando da classe animal. E para a gente conseguir usar o mecanismo de herança, basta utilizar a palavra reservada extend no comando da nossa classe. A gente decide qual que é a classe que a gente vai estar estendendo. Tá? Então, aqui o classe vai estender de animal. Aqui, repare que ele vai estar dando um aviso, porque ele só consegue estar estendendo de alguma classe se essa classe, né, a superclasse, que é a classe pai, ela tem que ter obrigatoriamente um construtor, né, com um argumento zerado. Então, como o animal ele não tem um construtor sem argumento, né, com zero argumento, ele está dando esse problema para a gente. Então, para a gente resolver esse problema, a gente vai vir aqui no animal, então eu vou tirar esse construtor com o TheScore, tá? Eu vou estar tirando esse construtor e vou criar um aqui
sem argumento de entrada. Então, dessa forma, eu tenho um construtor sem classe. Para a gente não ter que ficar colocando o nome da cor na mão, eu vou colocar então que esse construtor que passa a cor vai ser o construtor nomeado .cor. Então, agora, só acertando aqui nossa função main para não dar erro, aqui eu vou chamar o animal.cor. Feito isso, a gente resolveu as pendências do nosso código. E agora a gente resolveu também a pendência do gato. Então, feito isso, o gato, a gente consegue estar utilizando os mesmos métodos e atributos da classe animal. E aqui, para a gente ter um exemplo melhor, vou também criar outra classe, que é a classe pássaro, que vai estender de animal. E aí a gente normalmente cria alguma classe para definir atributos e métodos específicos dessa subclasse. Então, o gato, ele vai ter agora um método diferente. No animal, a gente tem o atributo de cor. A gente vai criar para o gato, vamos criar aqui um atributo chamado cor do focinho. Vou botar cor do focinho, inventar aqui uma cor padrão. Então, a gente tem a cor do focinho dele. E o gato, né, ele vai ter métodos específicos. No animal, todo mundo dorme. O gato, ele vai ter um método específico dele, que é o miar. E aí, esse método miar dele, ele vai exibir, então, lá o miar, né? Ele vai exibir o miau dele. Enquanto o pássaro, ele vai ter o atributo específico, que vai ser a cor do bico. Então, somente os pássaros têm bico, e a gente vai definir o método específico de qualquer pássaro, que é voar. Então, feito isso, a gente vai ter o gato e o pássaro com os atributos cor do focinho e cor. Ele vai ter as classes gato e pássaro com o atributo cor e o método dormir. E a gente não precisou estar replicando esses atributos e métodos nas subclasses. Então, vamos estar instanciando as nossas novas classes. Então, aqui em herança, a gente vai criar, então, um gato. Vamos criar aqui o gato. E vamos estar instanciando, então, a nossa classe gato. Então, lembrando que a gente teve que mudar a classe animal para ter 0 argumentos, para permitir que a subclasse também seja chamada com 0 argumentos, né? A gente consegue chamar o gato dessa forma. E aí, a gente consegue estar fazendo a chamada do gato ponto dormir, como a gente tem no animal, e também o gato ponto miar. Da mesma forma, a gente vai ter o pássaro, né? Vamos estar definindo aqui o pássaro, vai ser a nossa variável pássaro, e a gente chama a nossa classe pássaro, dá o new pássaro. E o pássaro também vai ter o dormir, pássaro vai ter o voar. E a gente pode estar da mesma forma mudando os atributos de cada um. Então, o gato, a gente pode estar definindo qual que vai ser a cor dele. Então, a cor do gato vai ser amarelo, a cor do focinho vai ser preto. E aqui a gente vai dar um print nos 2 atributos do gato. E para a gente completar nosso exemplo, vamos fazer a mesma coisa para o pássaro. Então, aqui eu coloquei já também para o pássaro. E aqui o pássaro, ele vai ser vermelho e o bico dele vai ser azul. Então, dessa forma, né, a gente declarou a cor do gato, que é amarelo, o bico, o focinho preto, e a cor do pássaro vermelho com o bico azul, chamando aqui os métodos dormir para ambos as subclasses. Então, dessa forma, usando herança, a gente consegue estar fazendo reusabilidade de código. Isso aí a gente consegue fazer uma boa organização nos nossos projetos. Então, a gente viu que para definir os atributos do gato e do pássaro, a gente precisou sempre estar colocando os atributos explicitamente. A gente consegue estar criando também construtores exclusivos para as subclasses. Então, vamos ter um construtor aqui, eu vou estar querendo colocar como entrada os 2 atributos. Então, a gente pode estar declarando um construtor do gato, onde eu vou estar querendo passar como parâmetro somente o this.corfocinho. Então, dessa forma, a gente já evita estar sempre que explicitando essa propriedade. Então, aqui a gente poderia passar então a cor do focinho, que é preto, diretamente pela nossa classe, tá? Então, deixa eu só comentar aqui o nosso código. Então, feito isso, tá? A gente vai ter tudo funcionando normalmente. Então, a gente vê aqui que o gato, né, continuou passando a cor do focinho normalmente. E a gente também pode passar o atributo de cor, que é do pai do gato, né, que é da classe animal.
E aí, para a gente conseguir passar também o atributo cor, como ele é da superclasse, né, do animal, a gente vai precisar chamar o construtor do animal. E aí, para a gente fazer isso, né, a gente vai ter que declarar, então, o parâmetro de entrada de cor, tá? E aí ele tem um mecanismo que é muito comum em outras linguagens de programação, como C# e C++. A gente vai estar usando aqui o 2 pontos, e aqui a gente vai ter algumas opções. A gente pode chamar o construtor, e aí chamar lá o construtor cor, né? Repare que tem um cavalo e tem um cor. A gente chama o cor, e aí ele vai passar como parâmetro para o construtor cor, ou o parâmetro de entrada cor. Então, dessa forma, a gente consegue estar inicializando tanto os atributos cor do focinho e cor através do parâmetro de entrada. Então, o amarelo vai ter que ser o primeiro parâmetro, é o nosso cor, e o focinho é o segundo. Então, se a gente colocar para rodar, a gente vai ter o mesmo código, né? Aqui o cor é amarelo, cor do focinho preto. Então, essas são formas de a gente conseguir utilizar os construtores dos pais. Agora a gente vai ver como é que a gente consegue estar criando métodos get e setter, né? Que são os getters e setters. Então, quando a gente utiliza a programação orientação a objeto, os nossos atributos das nossas classes, a gente consegue estar dando algum tipo de permissão. O Java normalmente é conhecido para dar permissão privada, pública e protegida, né? Usar o private, public e o protected. No caso do Dart, ele não tem nenhuma restrição de fato desse tipo de permissão de atributo. Todos os atributos eles são públicos, mas a gente consegue estar definindo uma convenção de como deixar o atributo privado. E o privado aqui no Dart não significa que a gente não consiga mudar esse atributo através de outras funções. Então, para a gente usar o exemplo do get e set, eu vou estar criando uma outra classe. Vou criar aqui uma classe de conta. E nessa classe de conta, eu vou ter somente um atributo que vai ser um double saque. E aí essa conta vai ser utilizada para a gente definir quanto que um usuário ele vai conseguir sacar. Bom, então aqui ele está reclamando que a gente não inicializou essa variável. Eu vou colocar aqui para inicializar sempre com 0. Então, deixa eu instanciar nossa conta aqui embaixo. Então, na parte de getter e setters, eu vou estar criando a nossa classe conta. Tá aqui o conta, o new conta, né? O new conta sem o new. E aqui, então, com conta, eu posso estar decidindo qual que é o valor do nosso saque. Eu posso colocar aqui para sacar 1000. E aí, eu vou estar printando qual que é o valor sacado. Então, vou botar aqui que o saque, ele tem aqui o valor de 1000, né? Então, aqui, se a gente rodar o nosso código, deixa eu fazer da seguinte forma para a gente se localizar. Então, nosso conta, ele vai ter esse valor do saque. Tá? Então, vamos rodar o nosso programa. Então, aqui a gente tem o nosso conta igual a 1000. Então, se a gente quisesse criar uma regra de negócio onde a gente limitasse o saque de usuário para 500, a gente pode estar fazendo isso através dos métodos get e set. Então, nesse caso, a gente vai estar querendo deixar esse atributo saque privado. Então, a gente vai vir aqui na nossa classe conta e a gente vai estar simplesmente colocando o underline no nosso atributo. Então, por padrão, né, por convenção, sempre quando a gente declara um atributo começando com underline, esse atributo ele é privado. Algumas outras linguagens utilizam dessa convenção, como, por exemplo, o Python. Então, fazendo isso, a gente não pode acessar essa variável diretamente. A gente tem que criar métodos get e set para estar recuperando ou sobrescrevendo esses valores. Então, para a gente fazer isso, a gente precisa criar, então, o nosso método get. Então, para criar o get aqui no Dart, ele funciona um pouco diferente. Ele tem uma palavra reservada para isso. Então, a gente vai estar criando o nosso método da seguinte forma. Primeiro, qual que é o valor de retorno? Vai ser um double. A gente vai estar usando a palavra reservada get e escrevendo aqui o saque. E aí a gente vai estar abrindo e fechando chaves para definir o que a gente vai retornar com o saque. Então, a gente não precisa estar colocando um abre e fecha parênteses aqui. É só abre e fecha chaves. E a gente, para fazer o get, então, a gente vai retornar
o valor do nosso atributo privado. Então, vai ser o dis_saque. Então, a gente finaliza o nosso método get e, da mesma forma, a gente vai criar um método set. Também existe uma palavra reservada, set, a gente vai dizer qual que é o nome da nossa classe, né? Qual que é o atributo que a gente vai querer modificar. Então, aqui no set, a gente vai querer passar um argumento de entrada para atualizar o nosso atributo privado. Então, o nosso atributo de entrada, né? O nosso parâmetro de entrada vai ser um double, e eu vou chamar ele de saque também. E aí, aqui no nosso método, né, a gente poderia simplesmente atualizar o nosso atributo privado, né, o dis_saque vai receber o saque que a gente passou por entrada. Então, normalmente, né, o get e o set ele tem essas implementações padrões, que não são muito diferentes do que a gente viu utilizando o atributo como público. Esses tipos de métodos eles servem para encapsular regras de negócio para estar lidando com os atributos dos nossos objetos, das nossas classes. Então, aqui, a gente definiu que a gente só vai permitir o usuário sacar valores até R$500, né, no nosso caso. Então, no momento que a gente for atualizar esse valor de saque, no nosso método de set, eu vou estar checando se o saque que o usuário passou, ele vai ser, primeiro, maior que 0, e se ele vai ser menor ou igual a 500. Então, se o usuário quiser sacar um valor até 500, eu vou deixar de atualizar esse saque. Caso contrário, o saque vai permanecer no valor que ele estava anteriormente, que pode estar sendo o valor default ou os saques anteriores antes de falhar essa condição. Então, feito isso, a gente agora vai poder usar nossos métodos get e set. Então, repare que para a gente utilizar o get e set, a gente não vai precisar mudar nada do que a gente tinha definido anteriormente. Então, os get e set eles vão ser acessados como se fossem atributos públicos. Então, esse conta.saque, colocando o valor de 1000, ele vai estar chamando o método set do atributo _saque. E o conta.saque, sem atribuir nada a ele, ele vai estar chamando o método get do atributo _saque. Tá? Então, se a gente executar agora esse programa com getSet, a gente vai ver que o resultado do saque vai ser zerado, porque o nosso saque foi maior que 500. Então, se eu colocar agora um valor menor que 500, vou colocar aqui o valor 300, a gente vai ver que quando ele executar o set, ele vai deixar colocar o valor 300. Tá? Da mesma forma, se eu colocar um valor negativo aqui, né? Menos 300. Então, o valor negativo, ele vai travar, vai deixar o valor zerado também. Porque na nossa condição, ele só altera se o valor for positivo e menor ou igual a 500. Então, getSet ele é utilizado para a gente conseguir encapsular essas regras de negócio pertencente ao único atributo da nossa classe. Eu tinha falado mais cedo que deixar um atributo privado não protege de fato de ele ser modificado em funções que não pertençam à classe. Então, por exemplo, né, a gente consegue estar utilizando o atributo privado diretamente do mesmo jeito. Tá? Então, eu posso usar então conta.saque e estar modificando na mão. Vou colocar aqui o valor de 1000. E aí, se a gente utilizar aqui o nosso get novamente, a gente vai ver então que ele vai ter atualizado normalmente. Então, deixa eu executar o nosso programa. Então, repare, né, que a primeira vez que a gente usou o set, como é um valor negativo, ele deixou zerado, mas só que depois a gente já atualizou na mão, né, esse _saque e ele deixou atualizar. Então, aqui, diferente do Java, você colocar um atributo como privado, isso não impede de você mudar ele na função main, que é uma função que não pertence à classe. Normalmente, um atributo privado ele só pode ser modificado pelos métodos da própria classe. Ou seja, mesmo se você tem uma subclasse não pode modificar os atributos privados da classe pai. No caso do Dart, a gente não tem essa convenção. Agora a gente vai estar vendo os conceitos de sobrescrita de métodos. Então é muito comum quando a gente tem herança de classes a gente querer sobrescrever a classe do pai, especializando ela para a subclasse, a classe herdada. Então a gente vai estar criando aqui um método na classe animal
e a gente vai querer especificar ele nas subclasses dele. Então, vou criar aqui um método de correr, e aqui nesse método, só para a gente exemplificar, vai exibir correr. Então, fazendo essa alteração no animal, automaticamente a classe gato e pássaro também vão conhecer esse método de correr. Então, vamos utilizar o gato e pássaro que a gente criou. Então, aqui eu tenho gato e tenho pássaro. Então, como eu já inicializei aqui em cima, então eu vou estar colocando aqui o gato.correr e também vou estar chamando do pássaro. Aqui já aparecem todos os métodos que a gente tem. Então, coloca correr aqui também e vou chamar o do animal. Então, com a simples adição do método na classe animal, a gente replicou esse método também para subclasses gato e pássaro. Então, se a gente rodar aqui, a gente vai ver todas elas chamando o método correr. E aí a gente vai querer, então, especializar o método correr nas classes gato e pássaro. Então, para a gente estar fazendo isso, a gente vai ter que explicitar esse método correr dentro da classe que a gente quer mudar. Então, aqui no gato, eu vou estar criando a classe correr, e aqui a gente vai estar modificando ela. E para ele sobrescrever de fato, a gente vai ter que utilizar um recurso do Dart, né, que a gente chama de decorator, passando aqui o nome override. Então, fazendo isso, a gente vai estar sobrescrevendo a classe do pai. Então, ele não vai mais considerar esse método dele. Então, aqui, no método correr do gato, a gente vai, então, copiar o que estava no pai. E vamos só mudar a mensagem. Aqui ele vai ser o correr como um gato. Tá? E da mesma forma, a gente vai replicar isso para o pássaro. E aqui, depois de voar, a gente vai colocar o correr como um pássaro. Feito isso, a gente não precisa mudar a chamada do método correr. Eles já vão ser diferentes para cada classe que executa. Então, correr foi o normal, né, como animal. E aqui a gente teve o correr como um gato, correr como um pássaro. A gente sobrescreveu os métodos da subclasse, os métodos da classe pai. Além disso, quando a gente sobrescreve os métodos, a gente pode estar chamando o mesmo método da classe pai. Então, eu poderia criar aqui um caso que no correr como um gato, eu queria aproveitar essa mensagem correr como que viesse do pai. Então, eu vou colocar o correr como aqui no pai. E aqui a gente define, então, no gato, que é como gato, tá? Então, toda vez que a gente chamar o correr do gato, a gente pode chamar também o correr do pai. Para isso, a gente vai usar o super ponto e chamar o correr. Então, a gente chamando o método correr aqui do animal, na classe do gato, a gente também consegue fazer essa modificação. Então, se a gente executar o nosso programa, a gente vai ver aqui, né, que o animal colocou correr como um, e aqui esse é do gato, né, correr como um gato, né, ele acabou quebrando a linha. A mesma coisa a gente pode fazer com o pássaro, e colocar somente, na verdade, o pássaro. Então aqui mostrou, né, correr como um gato, correr como um pássaro. Então com isso a gente viu como a gente utiliza atributos da superclasse, quando a gente usou lá o construtor do gato, então a gente consegue estar chamando o atributo do pai, através da palavra reservada super, e também conseguimos utilizar os métodos do pai usando super, similar como a linguagem Java. Agora a gente vai estar falando sobre classes abstratas. Classes abstratas são classes que você não pode instanciar. São classes que você não cria objetos dela. Normalmente, classes abstratas são criadas para que você defina um conjunto de atributos e métodos da classe que você vai querer replicar através de herança de classes. Então, aqui no nosso exemplo, para a gente demonstrar como é que é uma classe abstrata, a gente vai restringir que a classe animal ela não pode ser instanciada. Então, o animal, para que seja instanciado, ele precisa usar a sua classe específica do tipo do animal. Então, aqui nesse nosso caso, né, a gente viu que todo animal ele vai ter pelo menos o atributo cor e os métodos de dormir e correr. Então, eu vou deixar o animal como classe abstrata. Para a gente fazer isso, basta utilizar lá no início da classe a palavra reservada
abstract. Então, usando o abstract, parecido com a linguagem Java, a gente vai deixar essa classe abstrata. Então, a gente vai ver que aqui embaixo, onde a gente tinha instanciando o animal, ele vai começar a aparecer mensagem de erro, né? Então, classes abstratas não podem ser instanciadas. Então, aqui a gente vai estar comentando tudo que a gente instanciou com o animal. Agora, a gente só pode estar utilizando subclasses, tá? Então, aqui a gente já eliminou o erro. Aqui o animal correr não existe, a gente comenta. E assim, a gente tem as nossas subclasses funcionando normalmente. Então, se a gente pegar aqui os atributos, né, que foram declarados na superclasse, eles vão funcionar normalmente. Então, o gato vai correr e o pássaro vai dormir. Então, a gente não instanciou a classe animal, mas está utilizando métodos declarados nela. Claro que o gato e o pássaro, eles foram sobrescritos, né? Então, aqui, correr como um gato, dormir. Então, a gente utiliza classes abstratas normalmente quando a gente quer definir conjuntos de atributos e métodos que sejam comuns em várias outras classes. E a herança de classes facilita essa reusabilidade. Agora a gente vai falar sobre os modificadores static e final, que são bem conhecidos em outras linguagens com orientação a objeto. Então, a gente vai estar fazendo, para esse exemplo, uma nova classe que eu vou chamar de configurações. Então, eu vou estar criando aqui uma classe config, e nessa classe config, a gente vai ter o atributo que vai ser um identificador. Vou chamar aqui, vai ser um app ID, para a gente pegar um contexto lá de aplicação móveis. Então, a gente vai querer definir, né, esse nome app ID, ele vai ter aqui alguma string que vai ser o identificador desse app. Eu vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, ABC, por exemplo. E aí eu quero utilizar, então, esse meu atributo da classe config, né? O atributo app da classe config. Então, o que a gente precisa fazer para acessar o atributo app? Então, a gente precisa estar instanciando a classe config. Então, se eu quero acessar o app, eu vou, então, criar um config. E aqui vai ser, o nome da nossa variável vai ser config. Vamos dar lá um new config, passando aqui o construtor padrão mesmo, né, sem argumentos. E aí eu vou printar aqui na nossa tela o config.appid. Então, dessa forma, a gente pegaria esse atributo da classe config. Só que por muitas vezes a gente vai estar utilizando alguns valores constantes dentro de classes somente para manter a organização do nosso código. E esses valores constantes a gente não precisaria estar sempre instanciando uma nova classe, né? Criando um objeto. A criação de objeto ela tem um overhead. Ela acaba demorando um pouco porque a gente está sempre copiando todo o objeto criado numa região de memória do programa que a gente chama de heap. A gente sempre inclui esse objeto na heap e atualiza o ponteiro dele na pilha, na stack. Então, esse processo de instanciar uma classe, um objeto, ele é custoso. Então, existe uma forma mais eficiente de a gente estar utilizando essas variáveis constantes sem precisar instanciar a classe. E para a gente fazer isso, a gente tem que declarar atributos da classe como estáticas, né, constantes. A gente não vai precisar modificar ela. Então, como esse IP ele é um atributo constante, a gente vai declarar ele como um atributo estático. Então, uma vez que a gente declara um atributo como estático, a gente não precisa instanciar uma classe para acessar ele. Então, aqui, a gente já repara que vai ter um erro. A gente não precisa acessar o IP depois de instanciar a classe. Então, para acessar a classe nesse momento, deixa eu comentar aqui, então, nossa instanciação. A gente simplesmente vai usar o nome da classe, passando qual que é esse atributo estático. Então, fazendo isso, a gente otimiza bastante o nosso código sem precisar estar instanciando o objeto, sem precisar incluir campos na heap e nem na pilha, tá? Então, se a gente executar agora o nosso programa, ele vai vir aqui, ó, ele vai colocar o nosso app. E assim como a gente tem
Atributos que são estáticos, a gente não vai precisar instanciar classes, porque a gente vai ter sempre executando os mesmos comandos, a gente consegue ter também métodos estáticos. Então, a gente vai criar aqui um método estático, que ele não vai precisar da inicialização da classe. Então, a gente vai declarar aqui um método estático que não vai retornar nada, que ele vai simplesmente inicializar as configurações. Então, eu vou chamar o método de start, chamar, na verdade, de init. Então, esse init ele vai inicializar as configurações dessa classe, tá? E aqui ele vai simplesmente imprimir que vai estar iniciando as configurações default. Então, isso aqui é só um exemplo para a gente testar. Então, todos os métodos estáticos também a gente não precisa estar instanciando a classe para usar ele. Então, eu consigo fazer aqui, ó, usar o init através de config.init. Ele já aparece para a gente disponível. Tá? Então, esse é o uso de métodos e atributos estáticos. Bem comum para a gente ganhar uma eficiência, já que uma vez que a gente define isso, na hora que o interpretador ou o compilador gerar esse código para ser executado, ele não vai precisar acessar a heap nem a pilha. Normalmente usa aquela região de variáveis globais que eu sempre comento nas aulas de sistemas operacionais e arquitetura, a região lá de data. Bom, e o outro modificador de atributo que a gente tem é o final. O final ele é um modificador que ele vai impedir a alteração de alguma coisa. Então, quando a gente usa o final em um atributo, a gente vai impedir que esse atributo seja modificado. Então, aqui nesse nosso exemplo, eu vou estar definindo um outro atributo aqui no config e a gente vai mostrar o uso do final. Então, vou estar criando aqui um device ID. Então, vai ter o device ID também. E ele não vai ser estático no nosso caso. E a gente vai definir aqui, ó, que o nosso device vai ser o Android 123. Então, esse vai ser o nosso device ID. E aí, para a gente acessar o nosso device ID, a gente vai ter que inicializar a nossa classe. Então, a gente vai estar utilizando a inicialização que a gente tinha feito anteriormente. E aqui a gente vai poder, então, estar printando qual que é o nosso device ID. Aqui eu estou usando como estático, mas não é estático, ele é instanciado. Então aqui a gente colocou o device ID e aqui depois disso a gente vai estar modificando o nosso device. Eu vou colocar aqui para ele mudar para iOS 123 e a gente vai printar essa nova modificação. Tá? Então fazendo isso, vamos rodar o nosso código. Deixa eu dar um clear aqui e vamos rodar. Ó, então, vamos rodar aqui o nosso código. Então, repara que a gente teve primeiro lá o primeiro device ID, né, Android 123, depois mudou para o iOS 123. Então, se a gente tiver uma situação que a gente não pode modificar o valor desse atributo, a gente precisa utilizar o modificador final. Então, se eu não posso modificar o device ID depois que a gente inicializa o nosso objeto, a gente instanciou ele, e aí ele não pode ser mais alterado. Então, para a gente permitir isso, a gente vai estar colocando o modificador final. Então, no momento que a gente for fazer isso, se a gente tentar modificar um atributo com tipo final, ele vai acusar aqui um erro, né? Então, aqui já foi detectado que o device ID ele não pode ser usado como setter por causa ele é final. Então, atributos finals não podem ser modificados. E esse atributo final também funciona com variáveis estáticas. Eu poderia, por exemplo, tentar modificar o AppID. Então, o AppID ele é estático, mas a gente pode modificar ele. Então, aqui, né, foi configurado o valor 12345 ABC. Então, eu vou estar modificando. Vou colocar aqui mais para baixo. Então, modifiquei o valor do AppID. Eu vou estar, então, retirando o print lá de cima, colocando aqui embaixo, para a gente ver tudo certinho, tá? Então, eu fiz dois prints. Um print antes de mudar o AppID e o print após mudar o AppID para a gente ver. Então, vamos estar rodando o nosso código. Então, a gente vê que antes era 12345 ABC, consegui mudar um atributo estático para 123 ABC. Então, a gente consegue estar também usando o atributo final
um atributo estático. Então, se eu defino o find aqui, isso vai estar evitando que a gente consiga mudar. Aqui ele está dando erro porque o estático deve ser antes. Então, é sempre static final string, tá? Então, tem sempre essa ordem. Então, dessa forma, a gente não vai conseguir modificar o atributo estático append, usando sempre o modificador final, nessa ordem. Então, se a gente for aqui embaixo, ele vai estar reclamando que a gente está tentando mudar o append. E agora, por fim, a gente vai ver como que funciona o uso de interface. Então, vamos lembrar por que existe esse conceito de interface que a gente costuma aprender quando estuda a linguagem Java. Interface ele é um mecanismo que foi criado naquelas linguagens de orientação a objeto que não tem suporte à herança de múltiplas classes. Então, aqui no nosso exemplo, a gente viu que o gato e o pássaro, eles tendem de animal. A gente não conseguiria fazer essas classes estenderem de outras. Então, a gente poderia ter, por exemplo, que o gato ele poderia estender da classe animal e estender da classe mamífero, enquanto o pássaro poderia estender da classe animal e estender da classe ave, por exemplo. Só que nem todas as linguagens têm suporte à herança múltipla de classe. Então, o Dart ele também é esse caso. A gente não pode fazer herança múltipla. Então, se a gente quiser dar essa característica de herança múltipla, a gente precisa fazer isso usando o conceito de interface. Então, interface ele é como se fosse uma classe abstrata, onde a gente só vai definir quais são os métodos obrigatórios de serem implementados por quem implementa a interface. Então, é só uma forma de a gente conseguir fazer reusabilidade dos métodos e atributos para outras subclasses, para as outras classes. Então, aqui para a gente exemplificar o conceito de interface com Dart, a gente vai estar criando uma outra classe. Então, vamos criar uma classe aqui de pessoa, e aqui nessa classe de pessoa, a gente vai ter os atributos de nome, que vai ser inicializado vazio, e vai ter o atributo de idade, que eu vou começar também zerado. E aqui eu vou definir um método em comum de pessoa, que vai ser o método comer. Então, essa aqui é a nossa classe de pessoa. Então, agora eu vou criar a classe Leandro, que vai estender de pessoa. Então, feito isso, eu já tenho o atributo nome-idade para Leandro e já o método comer. Vou criar aqui outra classe de pessoa, chamar de Pedro, que vai estender a classe pessoa. Então, Leandro é uma pessoa, Pedro é uma pessoa. Só que essas classes de pessoas, elas podem ter mais características, mais atributos. Então, aqui o Leandro, ele é uma pessoa, ele também é o professor. Enquanto o Pedro, ele é a pessoa e também é o aluno. Então, como a gente não tem um mecanismo de herança de múltiplas classes, a gente precisa, então, definir qual que seria a característica de um professor e a característica de um aluno. A gente vai implementar essa característica nas nossas classes. Então, para criar uma interface, a gente vai precisar criar uma classe. Então, eu vou estar criando aqui a interface de aluno. Então, eu vou criar como se fosse uma classe. E aí, diferente do que a gente tem na linguagem Java, a gente não vai utilizar a palavra reservada interface. Aqui no Dart, toda a interface ela é uma classe abstrata. Então, a gente vai usar o abstract class aluno. A gente vai definir todos os métodos que são obrigatórios para o aluno e quais atributos eles vão ter. E aqui o método que vai ser obrigatório para todo aluno vai ser o método estudar. Então, todo mundo que for um aluno, ele tem que implementar o método estudar. Então, qual que é a diferença de uma interface para a classe abstrata? A diferença é que a interface, você só declara o escopo do método, você não implementa o método. Então, por isso, a gente não precisa abrir e fechar chaves. A gente só declara qual é o escopo do método. Quem implementar essa classe vai precisar definir o corpo desse método. Então, aqui eu vou colocar que o Pedro ele vai implementar essa classe. Então, o Pedro ele é uma pessoa e vai implementar, implements aluno. Então, feito isso, a gente vai ter que obrigatoriamente implementar o método
estudar. Então aqui ó, já aparece um erro para a gente, dizendo que está faltando uma implementação concreta do método de estudar. Então a gente pode estar vindo aqui o kickfix, que ele vai criar esse método para a gente. Então ele criou aqui como override, tá? Não precisaria isso. E a gente vai colocar então o método de estudar. Então a gente nem precisaria estar usando override, tá, pessoal? Override é só quando a gente quer sobrescrever. Como não tinha nada mesmo, a gente não precisa utilizar. E aqui a gente vai colocar então que o Pedro ele vai ter o método lá, estudar para programação de móveis. Tá? Então, Pedro ele precisa implementar essa classe e, da mesma forma, a gente poderia criar outras interfaces. A gente pode criar a interface professor. Aproveitando o aluno, vai ter a interface do professor, que vai ter um método obrigatório de ensinar. Então, o Leandro ele vai implementar a interface professor e aqui vai aparecer, então, para a gente implementar a classe ensinar. Então, feito isso, a gente tem o conceito de interface sendo aplicado. E assim como a gente tem no Java, toda classe ela pode implementar mais de uma interface. Então, poderia ter mais interfaces aqui. Então, aqui o aluno ele poderia implementar a classe de bolsista. Então, o Pedro ele é uma pessoa que implementa a interface aluno, poderia implementar a interface bolsista, e assim por diante. A gente consegue ter dessa forma essa ideia de herança múltipla sendo utilizada. No Dart existe um outro conceito chamado de mixing, que pode estar sendo utilizado também para criar a quantidade de métodos a serem criados por alguma subclasse. Eu não vou estar falando sobre mixing nesse vídeo, depois vocês dêem uma olhada lá no código do Dart que tem explicando direitinho. Então, com isso, pessoal, a gente fechou o último tópico, que é falando sobre interfaces. Então, vamos estar executando as nossas métodos. Então, quando a gente utiliza a interface herança, a gente consegue estar aproveitando do conceito de polimorfismo. Então, eu vou estar utilizando aqui a classe do Pedro e vou estar chamando ele através da interface aluno. Ele vai ser o Pedro e a gente vai estar instanciando ele como Pedro. Então, repare aqui que a gente criou uma variável que ela tem implementado a interface aluno, mas distanciou ela como Pedro. Então, isso aqui é o uso do polimorfismo. Diferente forma de você nomear um objeto. Você pode nomear ele pelas interfaces da própria classe dele ou de alguma classe pai. Então, nesse caso, estou usando a interface aluno para instanciar o objeto Pedro. Então, esse uso dessas nomeações é o polimorfismo. E aqui o Pedro, o que ele vai fazer? O Pedro, como ele é aluno, ele tem que estudar. Da mesma forma, eu vou chamar então a interface do professor, tá? Ele vai ser o Leandro, vai instanciar a classe Leandro, e aí com o poder do polimorfismo, né, a gente vai conseguir chamar aqui o método ensinar. Tá? Então isso aqui é um recurso muito interessante para a gente conseguir encapsular nosso código, ficar bem fácil de dar manutenção e desenvolver soluções mais complexas com orientação objeto. Então vamos dar aqui um clear e vamos executar o nosso último exemplo, mostrando aqui que o Pedro tem que estudar para a programação de dispositivos móveis e o Leandro tem que ensinar o Dart. Então, pessoal, com isso a gente fecha o nosso último tópico de interface. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a dar os primeiros passos com a programação de orientação a objeto no Dart. Se você teve algum problema para executar alguns desses exemplos, deixe aqui no comentário para eu estar ajudando você a resolver essas pendências na sua máquina. E não se esqueça de estar se inscrevendo no canal para você estar conferindo todos os vídeos que eu vou estar postando sobre o desenvolvimento de aplicações móveis utilizando o Flutter, que utiliza o Dart para estar desenvolvendo as nossas aplicações. Então, pessoal, vou ficando por aqui. A gente se vê nos próximos vídeos com mais aulas de programação com Flutter. E até mais, pessoal. Tchau, tchau.